Biblioteca. Estamos aqui na nossa biblioteca. Já estou com meu óculos, já estou com a minha Bíblia e hoje nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo. Aqui na biblioteca a gente tem tudo sobre a Bíblia. A gente está sempre procurando mais e mais coisas sobre a Bíblia. E hoje nós vamos ver uma história que está no Novo Testamento, que fala sobre o apóstolo Paulo. E essa história está aqui, deixa eu procurar o livro de Atos, Novo Testamento, aqui nesse livro aqui, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele surge logo depois dos 4 evangelhos, ó. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo depois vem o Atos dos Apóstolos. Por quê? Esses livros aqui encerram com Jesus subindo aos céus, voltando para Deus e dizendo o ide, vá, pregue o evangelho a toda criatura. E foram isso que os apóstolos fizeram. E tudo isso aparece no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele se converteu depois dessa época. Jesus já havia voltado aos céus e ele se converteu um tempo depois. Já falamos sobre a conversão de Paulo. E hoje nós vamos ver algo muito interessante que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Tá lá no livro de Atos, no capítulo 16, aonde a gente encontra o apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Vamos ouvir essa história? Vamos, sabe? Porque nessa cidade de Filipos, Paulo deixou uma igreja. Lembra? Apóstolo é quem abre a igreja. Ele deixou uma igreja. E depois ele escreveu uma carta para essa igreja. E está aqui, é um livro da Bíblia. A carta de Paulo aos Filipenses. Mas o começo de Paulo nessa cidade não foi nada fácil. Mas depois ela se tornou uma igreja. Vamos conhecer essa história? É muito interessante. Presta atenção. Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam fazendo uma viagem missionária e eles iam por muitos lugares. E aonde eles chegavam, Deus fazia maravilhas através da vida deles. Curava, libertava. E eles chegaram numa cidade onde não foi diferente. Deus estava fazendo um monte de maravilhas através da vida de Paulo e Silas. Mas alguns moradores daquela cidade não gostaram do que estava acontecendo. E falaram mentiras sobre os dois. Os guardas daquela cidade pegaram Paulo e Silas, bateram neles e jogaram os dois dentro de uma prisão. Isso mesmo! Eles não haviam feito nada de errado. Mas aquelas pessoas mentiram e por isso eles foram jogados dentro de uma prisão. O carcereiro, que é aquele homem que cuida da prisão, pegou Paulo e Silas e levou eles lá pro fundo da prisão e colocou eles presos, algemou os pés deles, eles ficaram presos e estavam ali, não tinham feito nada de errado e estavam presos. Eles tinham tudo para começar a reclamar, não é verdade? Não tinham feito nada, tinham feito bem para um monte de gente. E daí jogar eles na prisão. E aí então gemar os pés deles num tronco devia ser muito desconfortável. E o que será que Paulo e Silas fizeram? Lembram o que o nosso versículo de hoje diz? Que a gente tem que estar sempre alegre. Então, Paulo e Silas
não começaram a chorar nem reclamar. Não. O versículo diz também que a gente tem que estar sempre agradecido. Eles não reclamaram de Deus. Eles podiam dizer, oh Deus, estamos aqui fazendo tudo certo e aconteceu algo errado. Não, eles estavam agradecidos. E disse que à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus, fazendo exatamente o que a palavra de Deus ensina. E algo sobrenatural aconteceu. Um terremoto! Exatamente! Um terremoto começou a sacudir a prisão. E as algemas se soltaram e Paulo e Silas foram livres. Deus fez um milagre, mandou um terremoto que sacudiu tudo e soltou Paulo e Silas. Aquelas algemas que prendiam eles foram quebradas e eles ficaram livres. Exatamente. Quando eles cantavam, quando eles oravam, louvavam a Deus, Deus fez um milagre. E Paulo e Silas ficaram livres. Por quê? Porque fizeram exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, crianças, a gente tem muito a aprender com essa história, porque às vezes acontece qualquer coisinha com a gente já reclama, né? Não, temos que estar sempre agradecidos e não podemos ficar tristes, não, sempre alegres e sempre orando, confiando o quê? Em Deus, que Deus vai fazer tudo em nosso favor. E às vezes a gente precisa ter paciência, né? Eles passaram uma noite na prisão, mas meia-noite, BUM! Deus mandou um terremoto e eles foram libertos.